Eu acho que nós todos temos uma dimensão instintiva animal que é muito, às vezes sublimada ou às vezes dialoga com um aspecto de civilização, que é um aspecto de organização mais racional dessa dimensão instintiva. E isso produz muitas vezes uma tensão, porque a razão muitas vezes leva-nos a fazer coisas que são contrárias aos nossos instintos e isso faz parte daquilo que há de elevado em nós, muitas vezes, mas também faz parte do que há de neurótico em nós. Portanto, as duas coisas coabitam. Estes objetos refletem isso, como alguns dos meus filmes anteriores afloram um bocadinho essa questão. Tanto num filme como no outro, tanto no Jaws como no False Twins, a presença humana é muito mitigada, não é? Quase não existe. É como se estivéssemos a lidar com vestígios de um mundo que nós ainda reconhecemos, mas na cronologia da ação do filme as coisas já parecem ser passado. Tudo aquilo que já parece, o mundo natural, tudo ele já parece ser passado. Existem mãos como vestígios de alguma coisa humana que lidam com o que há de quase de arqueológico, de inventariação, de elementos que foram deixados no sentido de estudar o que é o mundo natural, o que é o mundo, no sentido mais geral do termo, tudo o que foi tentativa de o inventariar, de o organizar, de o estruturar, ficou, e agora sem a presença humana para dar sentido a essas coisas, esse sentido tem que voltar a ser redescoberto. É quase como se nós tivéssemos que, a partir daquilo que foi deixado, reinventar ou tentar descobrir com que lógica é que o mundo existia antes. E nesse sentido, essas mãos são também uma nota qualquer no meio da extinção ou disso tudo, existem essas mãos que estão a tentar descobrir qualquer coisa, inventar qualquer coisa a partir do que ali está, que é uma forma de não pessimismo, não é? Uma forma quase otimista de encarar tudo isso. A consciência da catástrofe é uma razão para sermos cautelosos e também uma razão, ou seja, é uma razão para darmos valor ao facto de estarmos vivos e de podermos existir de formas elevadas. O texto é humano, mas a voz é uma voz lida por um software de text-to-speech, ou seja, é como se fosse uma leitura feita por uma máquina de signos e de palavras que ela não compreende necessariamente o que querem dizer, está a lê-las. E para quem consiga entender aquelas palavras, elas produzem sentido. Mas para a própria máquina, elas não têm sentido absolutamente nenhum. E, portanto, essa reconstituição é feita quase como por uma inteligência artificial que lê tudo aquilo que foi deixado, inteligência artificial que é construída que tem tiques de humanidade, portanto a voz parece ter uma personalidade própria, as vozes parecem procurarem ter uma personalidade própria, determinadas palavras são lidas com a entoação de um humano, ou seja, algumas coisas são expiradas como se fossem palavras importantes que tenham um sentido poético e que são palavras como as outras, mas a inteligência artificial faz com que aquelas palavras sejam lidas de uma maneira ligeiramente diferente. Tudo isso eu acho que são jogos que foram para mim interessantes, são bastante desencantados, são dois filmes bastante desesperados, mas ao mesmo tempo têm esse aspecto que é tudo aquilo que foi deixado pode vir a ter um sentido e não necessariamente o sentido que nós lhe atribuímos. E eu gosto sempre que através do cinema nós conseguimos inventar novas regras para o funcionamento do mundo. E às vezes apagar coisas é uma maneira de voltar a ter espaço para poder reinventá-las. Tal como gosto de me projetar nos objetos ou nos animais, também gosto de me projetar na tecnologia, pondo no lugar de um computador que não sabe exatamente o que é que está a fazer, que tem ele próprio os seus medos, que tem ele próprio as suas inquietações e as suas dúvidas. O False Twins tem uma estrutura semelhante ao 2001 e esse é um dos aspectos que eu gosto mais do final de 2001, é o computador a perder as suas propriedades, a sua propriedade de linguagem, a querer impor-se ao humano, tudo aquilo é uma coisa que continua a ser muito atual, mas que é sobretudo comovente. Chegar a um ponto em que o computador, ao perder a sua energia, um computador que ainda por cima, naquele caso, é um computador maléfico, digamos assim, ganha qualquer coisa de humano, essa fragilidade
a avaria, a coisa que não está a funcionar, é uma coisa que é profundamente humana. E por isso é legítimo pensar que este efeito de contágio que eu procuro muitas vezes nos animais, ou não sei o que eu também posso fazê-lo e já o fiz, e faço neste filme através da maneira como uso, por exemplo, estas ferramentas de text-to-speech para tentar perceber quais é que são esses limites. Mostrar uma coisa que é tão humana como a linguagem, não é? As palavras, a linguagem, o sentido dessas palavras em tudo, não é? No lado poético, no lado científico, tudo mais, ditos por algo que eu não sei exatamente que consciência que tem daquilo que está ali em causa, daquilo que está ali a ser julgado, mas que cada vez mais ameaça ter uma consciência bastante aproximada ou alternativa, também é uma possibilidade, à nossa, relativamente ao mundo, não é? Mas eu também tenho entrado muitos agora filmes que eu tenho, filmes que eu fiz até a seguir a este, a maneira de os estruturar é quase como se eu tivesse uma estrutura quase mecânica e que no fundo eu só tivesse que alimentar a máquina das imagens e dos sons. Há coisas que eu tenho explorado assim que são quase de montagem automática e dependendo do conteúdo que se mete lá os resultados são diferentes e aquilo pode ser produzido por uma máquina. Mas sou eu a que vou reconhecer, nós, é que vamos reconhecer o que ali produz sentidos que são misteriosos, que nos escapam, que têm qualquer coisa de belo. Nós vamos poder fazê-lo. Mas a mecânica pode ser completamente automática. Para mim não faz sentido reproduzir fórmulas e mecanismos que já estão testados e que são aquilo que se instituiu como a linguagem do cinema. E a mim eu acho que a linguagem do cinema são as suas matérias-primas e as possibilidades são muito maiores do que aquelas que normalmente são praticadas. E, portanto, eu gosto de explorar esses limites, essas relações entre a imagem, entre o som, entre os tempos, tudo isso com lógicas que não são as normais. Razão pela qual, muitas vezes, eu não me inscrevo muitas vezes num cinema muito narrativo, ou cuja principal objetivo seja contar histórias ou tudo mais, porque justamente eu, para poder explorar de forma livre todas essas outras... Porque num filme narrativo, muitas das coisas que eu faço são perda de tempo. Mas nos filmes que eu faço, a narrativa, ou explicitar demasiado o conteúdo narrativo, destrói a capacidade de entender aquelas coisas por aquilo que elas são. Ou seja, é como se os jogos têm regras, não é? E se nós partimos para jogar futebol, não podemos pegar na bola com a mão. Portanto, às vezes é preciso, se queremos trabalhar com outras coisas, é preciso fugir das regras dos outros jogos, não é? Para podermos criar novas. Voltando à questão inicial, que é a nossa racionalidade não deve servir apenas para solidificar o sentido, isso para desfazer os mistérios da nossa existência, que incluem o humano, incluem o natural, incluem o divino, incluem tudo. Mas que a nossa racionalidade muitas vezes serve para aprisionar o sentido, para criar uma caixa onde tudo isto possa ter um entendimento. E eu acho que às vezes é preciso apagar, como faz a ciência também, como nós fazemos através da arte, apagar os sentidos que estão construídos e, de alguma forma, baralhar e voltar a dar e, com isso, produzir sentidos sempre renovados e diferentes.